Em tempos muito, mas muito antigos, eram comuns as práticas de mumificar as pessoas que morriam. E essas práticas eram muito mais comuns no Egito Antigo. Agora, se eu disser a você que existe uma criança que está, podemos dizer, mumificada há mais de um século, isso mesmo, o que você acabou de ouvir. Existe uma criança que está morta, porém seu corpo está conservado há mais de um século. E para apimentar ainda mais o mistério, dizem que essa criança morta, porém conservada, abre seus olhos e também respira, já que seu corpo está embalsamado em um caixão, e por conta do vidro do caixão aparecer de vez em quando embaçado, acreditam-se que se trata da respiração dessa menina, morta há mais de um século, que se chamava Rosália Lombardo, ou também conhecida como a Bela Adormecida italiana. Essa linda garotinha da imagem era Rosália Lombardo, que acabou perdendo sua vida por conta de uma pneumonia, e isso aos 2 anos de idade. Seu pai não teria aceito a morte da filha, um homem que se chamava Mário Lombardo, possivelmente um homem que amava muito sua filha, já que não teria aceito a morte dela e teria procurado um especialista químico, onde uma ideia inusitada estava em sua cabeça, para se manter o corpo de sua filha inteiramente conservado. Procurou o químico Alfredo Salafia, onde a ideia do pai era embalsamar o corpo da filha. O especialista químico teria uma técnica inovadora para a época. E além de inovadora, se tratava de uma técnica duradoura. Rosália Lombardo teria nascido em Palermo, na Itália, no dia 13 de dezembro de 1918. Sua mãe se chamava Maria Cara Lombardo e seu pai, Mário Lombardo, era um oficial do exército. A garotinha veio ao óbito por conta de uma complicação por pneumonia no dia 6 de dezembro de 1920. Após sua morte e seu pai procurar um especialista químico, logo a ideia de uma técnica inovadora e também duradoura para a época começaria a ser aplicada, e o final podemos dizer que foi bem sucedido, já que a garotinha, há mais de 100 anos, está lá em seu pequeno caixão, bem conservada, nas catacumbas dos Capuchinhos, que fica em Sicília, em Palermo, Itália, onde, por mais que esteja lá há mais de 100 anos, o único efeito negativo que teve com o tempo foi a oxidação de uma medalha de Nossa Senhora, que a garotinha morta há mais de um século carrega em seu peito. O grande mistério que ocorre nessa história toda envolvendo a pequena Rosália Lombardo seria por conta de algumas pessoas acreditarem que ela simplesmente abre seus olhos de vez em quando. Outro mistério seria por conta do vidro de seu caixão, que aparece embaçado muitas vezes, como se a garotinha estivesse respirando. Assim, acreditam algumas pessoas. Realmente existem imagens que parecem mesmo que a garotinha está com os olhos abertos. Não sabemos se seriam defeitos nas câmeras ou na focalização das mesmas, ou se realmente a pequena Rosália abre mesmo seus olhos. Por isso, além da conservação da garotinha, mesmo há mais de um século, esses 2 grandes mistérios também intrigam as pessoas que visitam as catacumbas dos Capuchinhos, onde está Rosália Lombardo. Mas o maior mistério das catacumbas de Palermo está na extraordinária preservação das suas múmias artificiais. A mais bonita e intrigante está nesta sala, num pequeno caixão lacrado. É o corpo de uma menina que há 87 anos está aqui. Rosália Lombardo morreu em 1920, aos 2 anos de idade. Inconsolados, os pais da menina quiseram que o corpo dela durasse para sempre
Então convocaram o mais famoso embalsamador da Sicília. Rosália parece dormir. O autor, Alfredo Salafia, morreu logo depois. Salafia levou l'imbalsamazione. Salafia foi além da ciência. As suas múmias não carregam no rosto o horror da morte, mas uma expressão de serenidade final. Ma c'è proprio una ricerca della serenità nella morte. Qual o verdadeiro mistério de Rosália? Ma io credo che il mistero più grande A sia composição rimasto in química realtà da la fórmula. composizione chimica O della método formula, usado na perché preparação do chiaramente corpo sul já metodo era impiegato conhecido per la desde preparazione 1830. sappiamo che già dagli Líquido anni 30 injetado del na veia. 1800. Que técnica seria essa inovadora para a época que iria fazer com que o corpo da pequena Rosália Lombardo permanecesse, podemos dizer, intacto, mesmo após tanto tempo se passando? Realmente o químico Alfredo Salafia, que como diz a reportagem, veio a falecer algum tempo depois, tinha uma técnica muito inovadora. Algo que poderia fazer com que o corpo da menina ficasse intacto de forma permanente. O corpo da criança morta permanece em bom estado, e com isso a criança parece estar apenas dormindo. Ele nos revelou a fórmula secreta. Formalina, uma espécie de formol para conservar, glicerina para hidratar, álcool e ácido salicílico para desinfetar e sais de zinco para dar rigidez ao tecido. Si parla di 7 litri che dovevano Dário essere afirma que a iniettati a un quantidade de cadavere cada substância e não foi vengono descrita. portate le E que percentuali outra dello diferença zinco. desta técnica é que Poi o sangue si do corpo de specifica- Rosália não foi retirado, nem os órgãos internos como faziam os antigos egípcios. Os elementos necessários para que mantesse o corpo da pequena Rosália Lombardo permanecesse intacto foi revelado. Ou seja, se alguém perguntar o porquê que o corpo da pequena criança falecida permanece intacto mesmo após um século ter se passado, teria uma resposta plausível para tudo isso. Agora, o que não há resposta e nem explicação plausível nesse caso era o porquê que a menina, algumas pessoas dizem, abre seus olhos. Às vezes, e também o porquê que em algumas vezes o vidro do caixão aparece embaçado. E para piorar, algumas pessoas que já foram verem o corpo da menina disseram que o vidro fica embaçado por conta de uma corrente de ar que estaria do lado de dentro do caixão, sendo que o caixão é totalmente fechado. E a menina não poderia respirar, já que ela está morta há muito tempo. Como é possível ela estar com os olhos fechados o tempo todo? Porém, em alguns momentos, como podemos ver em algumas imagens que foram feitas da menina por pessoas que visitaram as catacumbas dos capuchinhos, como podemos ver essa imagem, por exemplo, a menina parece estar com os olhos abertos. Muito diferente da próxima imagem, que claramente a menina parece estar com os olhos fechados. Seria algo feito propositalmente para ganhar mais público, visitantes ao local? Seriam apenas alguns defeitos nas câmeras, ou pelo menos no foco dessas câmeras que fizeram essas imagens, onde ela aparece com os olhos abertos? Ou será mesmo que a menina, que não deveria de forma alguma, já que está morta há mais de um século, estaria abrindo seus olhos? E é por isso que esses assuntos, que envolvem mistérios, são bastante interessantes. Sempre que há algo que precise de uma explicação plausível ou de uma resposta concreta aparece ao ser divulgado, acaba atiçando o nosso instinto de curiosidade. E por isso, sempre que tivermos a oportunidade de trazer vídeos com esse tema, iremos com toda a certeza do mundo. Mas, infelizmente, o fato intrigante de que se talvez Rosália Lombardo, a menina morta há mais de um século, estar abrindo seus olhos de vez em quando e talvez respirando, irá permanecer sem quaisquer tipos de respostas. Às vezes, talvez,
pode haver uma resposta científica para esses acontecimentos. Ou talvez não. Continue acompanhando Adversos, pois muitos vídeos misteriosos como esse irão continuar pintando aqui em nossa telinha. Até o próximo vídeo. What you need, I got it now. I know right now. I gotta know right now. You're not the one when it's said and done. It's okay, baby, nothing really lasts forever.